Muito bem, meus queridos, vamos lá então, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós estamos na segunda aula do curso de criação e manutenção de websites. Seja muito bem-vindo. A primeira aula foi uma aula introdutória, né, onde nós falamos sobre alguns conceitos importantes, domínio, URL, servidor web. Vimos aquilo que nós vamos aprender durante o curso básico de criação e manutenção de websites. Também falamos um pouquinho sobre o Google, né? Sobre a importância do Google, a importância do nosso site estar muito bem posicionado. Enfim, foi uma aula muito rica, a primeira aula, né? Se você não assistiu ela inteira, eu recomendo muito que você assista, porque lá existem conceitos importantíssimos que nós vamos utilizar ao longo de todo o nosso curso, seja do básico ou do avançado. Ok? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos começar a colocar a mão na massa, tá? De forma efetiva, nós vamos começar a criar o nosso site. Contudo, existem algumas coisas que nós precisamos organizar. Nós precisamos arrumar a casa antes de começar a desenvolver o nosso site. Bom, eu dizia para vocês na última aula o seguinte, que para começar eu preciso o quê? Eu preciso ter conhecimento da linguagem HTML, tá? E eu preciso, pessoal, atenção, eu preciso de um programa que me permita criar os arquivos de marcação, né? As tags de marcação, já a gente vai falar sobre as tags, ok? Alguns programas, inclusive programas que já vêm com Windows, eles entregam pra gente essa possibilidade, é o caso do bloco de notas. Então se eu chegar aqui, ó, e digitar bloco de notas, ó, tá aqui, ó, certo? Então, com esse bloco de notas eu já poderia iniciar a programação de um site. Sério, professor? Quer dizer que com um bloco de notas eu posso criar um site? Seríssimo, você consegue com um bloco de notas criar um site completo, tá? Só que o bloco de notas ele não é um programa próprio para isso. Ele permite, mas ele não é próprio, né? Então atrapalha um pouco, ele não tem as divisórias das linhas, né? Ele não dá destaque para algumas palavras, para alguns códigos, então não é o ideal, tá? A não ser que você... Não, eu quero nível hard, né? Eu quero nível difícil aqui, vou ficar programando bloco de notas. Mas não tem necessidade disso, né, pessoal? Existem programas, existem softwares voltados para o desenvolvimento web, ok? E nós vamos trabalhar com um deles, que é gratuito, tá? É um que eu gosto muito, trabalho com ele já há muitos anos. Existem outros também que eu vou citar ao longo do nosso percurso, beleza? Vou fechar aqui e vamos lá. Agora você vai fazer junto comigo. Nós vamos abrir o nosso navegador. E aí, pessoal, nós vamos procurar então o software que nós vamos utilizar, ok? Que é o Notepad. Ó, já até aparece aqui, ó, Notepad++. Ó, tá? Notepad, pessoal, nada mais é que o bloco de notas, viu? O nome do bloco de notas é Notepad. Só que a diferença é que a gente está baixando um programa que se chama Notepad++. Seria a mesma coisa que bloco de notas++, né? Ele sim é específico para desenvolvimento de páginas. Professor, existem outros? Existe. Pessoal, tem o Sublime Text, tá? Vou até digitar aqui, ó, Sublime Text, tá? Tem o Sublime Text, ele é mais sofisticado, né? Tem algumas ferramentas adicionais, ok? Só que pra gente, como nós vamos focar muito mais a questão do código, então nós vamos trabalhar com o Notepad++, até porque ele é bem simples de trabalhar. Não que o Sublime Text seja difícil, mas tem alguns recursos que definitivamente a gente não vai utilizar, pelo menos por agora. Vale a pena testar? Vale a pena testar, ele tem uma versão de download, ó, tá? Uma versão gratuita, e tem a versão paga, ok? Pessoal, existem outros, na verdade existem vários, tá? Existem muitos. Alguns programas, por exemplo, permitem a criação de site de uma forma mais dinâmica, eles possuem editores para HTML, que é o caso do Dreamweaver, tá, pessoal? O Dreamweaver, vou colocar aqui, ó, Dreamweaver. O Dreamweaver, pessoal, ele é um software da Adobe, tá? Que permite a criação de sites, tá? De uma forma um pouco mais rápida. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com a Adobe Dreamweaver, ok? Mais pra frente eu vou explicar melhor. A gente vai entendendo, né? Conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai entendendo, ele vai deixando algumas sujeiras conforme você vai criando o site. Isso é muito ruim para os buscadores, ou seja, muito ruim para o Google. E se é ruim para o Google, é ruim para a gente. Tá, mas o Dreamweaver ele também possui uma área aí livre para poder desenvolver com HTML, ok? Bom, vamos voltar lá então. Vamos digitar aqui Notepad++. Ok, nós vamos entrar aqui no site oficial.
Pessoal, eu já tenho ele instalado, tá? Então eu só vou entrar aqui no site, ó, para poder mostrar para vocês, tá? Ó, a versão atual é essa aqui, 7.5.4, ok? Basta descer um pouquinho e clicar aqui para fazer o download, certo? Só uma observação, fique de olho na compatibilidade, tá? Então, por exemplo, aqui ó, ele está mostrando a compatibilidade, né? Com instalação 32 bits, x86, ele mostra algumas compatibilidades para que você não fique perdido, tá? Eu vou clicar aqui no download, olha lá, já está fazendo o download aqui, certo? Um minutinho ele já termina. Eu já tenho ele instalado, mas como ele tem uma nova versão, eu vou aproveitar e já vou instalar, que eu acabo fazendo a atualização dele, ok? Então não tem erro, tá pessoal? Digitou lá Notepad++ no Google, entrou, caiu aqui no site da Notepad, no oficial, né? Clica aqui no botãozinho de download, ele já vai começar a fazer o download, e aí depois é só clicar para fazer a instalação. Vou fazer isso agora. Olha aí, vou clicar, vai pedir para fazer a instalação. Português brasileiro, próximo, concordo, próximo também, ele vai ficar aqui, a não ser que você queira trocar o caminho onde ele vai ficar. Então, próximo. Tipo de instalação, isso aqui a gente não precisa mexer, tá pessoal? Direto pro próximo. Aqui ele dá algumas orientações sobre os componentes do Notepad++, a gente não vai utilizar nenhum deles, tá? Aqui ele fala sobre habilitar plugins, para carregar outros plugins, enfim, pra gente isso definitivamente não interessa agora, tá? Aqui a última opção, ó, é criar um atalho no desktop, na área de trabalho. Isso aqui é interessante, tá? Então eu vou deixar marcado, instalar. Prontinho, certo? Vou tirar essa caixinha, vou clicar em concluir, vou fechar aqui, ok? A janela. E tá aqui, ó, Notepad++ prontinho para ser utilizado, certo? Bom, antes de nós abrirmos aqui o Notepad++, já começarmos a trabalhar, a gente precisa entender o seguinte, pessoal. Organização é tudo nessa vida, tá? Organização é tudo. Às vezes a gente começa a fazer as coisas meio organizadas e depois larga de mão e deixa tudo desorganizado. A gente tem que tomar muito cuidado no desenvolvimento de sites, principalmente desenvolvimento de sites grandes, que tem um grande volume de arquivo. A gente tem que tomar muito cuidado. A organização ela é parte fundamental do trabalho de um desenvolvedor web. Então, se você não se considera uma pessoa organizada, é bom começar a rever os seus conceitos, porque aqui para desenvolver o site a gente vai ter que ser organizado, senão nós vamos perder os arquivos, a gente não vai saber onde está, vai ser uma loucura, um transtorno, e gente, essa vai ser uma das coisas que eu mais vou falar durante as aulas. Verifica se a pasta está correta, verifica se a foto está no lugar certo. Muitas vezes, pessoal, alguns problemas que acontecem no site não estão ligados ao código, tá? Mas a falta de organização do desenvolvedor. Então, o que nós vamos fazer? Aqui na área de trabalho, nós vamos criar uma pasta, tá? Novo, pasta, ok? Apagar aqui, vou colocar um nome aqui, vou colocar web. Ó, web. Beleza? Legal. Vou trazer essa pastinha aqui pra cima e ela vai ficar aí bonitinha, ok? Bom, dentro da pasta web, eu vou criar uma outra pasta. E vou dar um nome aqui para essa pasta de aula 01. Tá? Aula 01. Ah, professor, mas na verdade nós estamos na aula 02. Eu sei, mas é que nós vamos colocar aqui 01 para a gente entender que aqui vão entrar os arquivos do nosso primeiro contato com o HTML. Tá? Então pode deixar a aula 01, não tem problema nenhum, tá? Não vai bater com a numeração de aulas que nós vamos ter aqui. Não tem problema, pessoal. Isso é para um controle interno seu. Você, desenvolvedor de web, você, criador de sites, isso é para um controle seu, ok? Então, fique despreocupado com relação à sequência, tá? Se está batendo com as aulas que a gente está fazendo, não está? Fique tranquilo com relação a isso, ok? Até porque em toda aula eu vou falar, pessoal, agora a gente está trabalhando na pastinha da aula 03. E às vezes a gente está lá na aula, sei lá, na aula 15 já, entendeu? Ó, pessoal, a gente vai voltar lá na pastinha da aula 03 para mexer em alguma coisa. Certo, pessoal? Então, fiquem bastante tranquilos com relação a essa parte. Então, é o seguinte, agora que a gente já tem a pastinha criada,
O Notepad++ já foi baixado, então agora nós podemos clicar aqui no Notepad++, dar 2 cliques, né? Dar um duplo clique, ou apertar a tecla Enter, e aí, voilá, né? Ele até abriu aqui num arquivo que eu já tinha antes. Deixa eu jogar um arquivo que eu tinha antes de um projeto aqui que eu estava desenvolvendo. Vou apagar aqui, vou deixar ele em branco aqui. Ok, pessoal? Bom, vou maximizar, tá? Vou maximizar aqui. Ok. Bom, professor, por onde a gente começa então? Né? Olhando para esse programa aí, olhando ele vazio aqui, ó, né? Tela branca, não sei o que eu faço, não sei por onde eu começo. Por onde eu começo, professor? Olha, de cara, eu já vou falar o seguinte para vocês. Dificilmente você vai utilizar essas ferramentas, viu, pessoal? Configurações, tools, macros, linguagem, formatar, visualizar. Gente, dificilmente você vai usar alguma coisa que está aqui, tá? Uma ou outra você vai usar, ok? Uma ou outra você vai usar, isso eu já vou falar para você. O importante, pessoal, onde a coisa acontece mesmo, é aqui, ó. É aqui dentro que o bicho pega, tá? Então, fique tranquilo, aqui em cima você praticamente não vai utilizar. A dica que eu dou é a seguinte: assim que você entrar no Notepad++, aumente a fonte, aqui ó, na lupa, tá? Ó, no zoom, aumente a fonte, fica mais fácil de verificar o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo, de você não se perder naquilo que você está escrevendo. Tá? Então vou dar um zoom aí, vou aumentar um pouquinho, ok? Já é o suficiente. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A pessoa entrou, já dá um zoom aqui, ó, para poder ficar mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Beleza? Bom, segundo passo. O segundo passo vai ser salvar o arquivo. Ora, você vai, peraí, como é que eu vou salvar o arquivo se não tem nada no arquivo? Exato, você já vai salvar o arquivo, porque, primeiro que essa questão de salvar é importante, já falei para vocês lá no curso de Microsoft Office, para quem fez. Para quem não fez, preste bastante atenção. O botão de salvar é o meu salvador e nada me faltará. Tá bom? Porque se você estiver sempre salvando os teus arquivos, nunca vai te faltar o arquivo, ok? E você nunca terá problema com o teu site, certo? Então a gente já começa gravando, porque depois a gente não precisa ficar indo lá, salvar como, não. Depois é só ir lá rapidinho e clicar no botão salvar direto, ou no Ctrl S, tá? Então eu vou lá, ó, arquivo, salvar como, e aí eu só vou precisar fazer isso aqui uma vez, ó, salvar como. Vou até a minha pastinha, ó, área de trabalho. E ele tem a pastinha web, certo? Que foi a pastinha que nós criamos. Eu vou dar 2 cliques aqui. E aqui ele tem a aula 01. Vou dar 2 cliques aqui. Ok? Não tem nenhum arquivo aqui dentro. Não tem porque nós ainda vamos colocar. Certo? Nós ainda vamos colocar. E aí no nome, aqui no nome, ó, eu vou trocar esse nome. New 1? Não, né? Então eu vou trocar esse nome. Ó, trocar esse nome. E eu vou chamar esse arquivo, como nós vamos, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é mexer com a estrutura do HTML, então eu vou chamar de estrutura.html. Isso aqui é importante, tá? Essa parte aqui é fundamental. Atenção, você que está dormindo, você que está olhando no seu celular, você que não está prestando atenção, preste atenção agora! Agora, pessoal, ó, estrutura.html. Se você não colocar esse ponto .html, o que vai acontecer? O teu navegador ele não vai entender que é o arquivo HTML. E aí ele só vai mostrar o texto. Ou seja, os códigos sem nenhuma conversão de conteúdo. Certo, pessoal? Então é por isso que é obrigatório. Qualquer página que eu for fazer, eu vou colocar aqui o nome da página, .html. Beleza? Deu para entender? E aí eu vou clicar aqui em salvar. Pronto. Perceba que aqui na parte de cima, ó, ele aparece, ó, estrutura.html. Olha aí, ó. Ok, pessoal? Então já está salvo, né? Professor, mas não tem nada ainda. Sim, mas ele já está salvo. Ou seja, conforme eu for colocando as tags, eu vou falar agora sobre elas, eu posso ir clicando aqui no botãozinho de salvar e ele vai salvando. Então ele mesmo vai salvando a partir do momento que eu clico aqui, tá? Ou eu venho aqui arquivo salvar, eu não preciso ir lá arquivo salvar como. Não, porque o arquivo ele já está criado. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, agora nós vamos iniciar o nosso trabalho com as tags. Professor, o que são
tags. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Notepad, o bloco de notas, né? O original. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Pessoal, tag nada mais é do que o código que nós vamos utilizar para programar na linguagem de marcação, que é o HTML, tá? Então vamos lá. Olha só. Deixa eu formatar aqui. Vou aumentar a fonte. Fica mais fácil da gente poder identificar o que eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, eu vou aumentar aqui a fonte, vou jogar para 28. Dá um ok aqui. Então vamos lá. Pessoal, uma tag. Como que eu escrevo uma tag? A estrutura da tag, ela basicamente é a mesma para todas. Então, olha só. Sinal de menor. Sinal de maior. Ok? Essa daqui é uma tag. Tá? Vou escrever aqui, ó. Tag. Opa. Tag. Ok? Então, isso aqui é uma tag. Só que o que acontece? A maioria das tags no HTML, quando eu abro uma tag, eu tenho que fechar outra. Como que eu faço isso? Assim, ó. O procedimento é muito parecido, tá? Só que, ó, ele tem uma barra aqui, ó. Uma barra invertida. Tag e pronto, fechei. Isso aqui, pessoal, significa o quê? Eu estou abrindo uma tag e fechando uma tag. Tá? Claro que o nome, pessoal, não é esse. Eu estou falando tag, mas na verdade o nome do comando, o nome do seletor que nós vamos colocar aqui dentro, pessoal, é óbvio que não vai ser tag. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Aqui eu estou mostrando que eu estou abrindo uma tag e aqui eu estou fechando essa tag. Tem que prestar atenção porque a maioria das tags em HTML eu preciso abrir e fechar. Tá? Professor, tá um pouco difícil de entender. Tá, então vamos lá. Por exemplo, digamos que eu tenha a tag fonte. Tá? Nós vamos mexer com essa tag aqui em breve. Tá? Olha lá, tag fonte. Bom, a tag fonte, ela muda o que, pessoal? Ela muda a fonte. Tá? Então, digamos que eu estou criei uma frase. Então, por exemplo, Colégio Adélia. Venha estudar com quem gosta de ensinar, ok? Fiz essa frase aqui no HTML. Daí eu quero, olha só, eu quero que a palavra Colégio Adélia, ela seja modificada por uma tag, tá? Então eu vou usar a tag fonte, como eu estava falando para vocês, ó, fonte, ok? Bom, se eu deixar o meu site assim, o que vai acontecer? Toda a frase vai ser modificada. Colégio Adélia vem estudar com quem gosta de ensinar. Não, mas eu quero que só a palavra Colégio Adélia seja modificada. Então, eu abri a tag fonte aqui e onde eu preciso fechar? Aqui, ó. Tá? Ou logo depois da vírgula. Mas eu vou colocar aqui, ó. Fecho como? Com barra invertida. Fecho a tag fonte. Assim, pessoal. Ok? Se eu não fizer isso, eu vou estar modificando toda a frase, ok? Ah, professor, mas eu quero que seja o Colégio Adélia até estudar. Ah, então beleza. Então, eu vou tirar isso daqui, ó, vou dar um Ctrl X, vou até estudar aqui e depois eu dou um Ctrl V, tá? Tô trazendo ele para cá, ó, fonte, ok? Então, até estudar vai ser modificado. Colégio Adélia vem estudar. Modificado como, professor? Pode ser uma cor, pode ser o tamanho. Isso daqui a gente vai ver na prática depois. Eu só estou mostrando para vocês, pessoal, como é que é o funcionamento de uma tag e a importância de abrir e fechar essa tag, ok? Isso aqui é muito importante, certo? Bom, pessoal, existem algumas tags que não precisam de fechamento, tá? São poucas, mas existem, e aí eu vou mostrar para vocês já um exemplo, ok? Bom, eu vou apagar aqui, usei o bloco de notas só para mostrar para vocês o que era uma tag, tá? Então, uma tag, ela tem essa estrutura aqui, pessoal. Esse aqui que a gente precisa entender, beleza? Vou apagar, depois nós vamos mexer, inclusive, com a tag fonte. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Vou começar a criar o meu primeiro site. Na verdade, não vou colocar assim, primeiro site, porque, pessoal, até nós chegarmos lá no nosso projetinho, um pouquinho mais para frente nas nossas aulas, na verdade, cada arquivo nós vamos fazer em separado,
tá? Nós vamos fazer isso para a gente poder ir aprendendo devagarinho as tags do HTML. Então, quando você fala assim, eu estou criando aqui o meu site. Na verdade, eu não estou criando um site, né? Eu estou criando apenas um arquivo que poderia compor um site, tá? Mas, para nós, o que importa é a utilização das tags, é entender como é que funciona um arquivo HTML. Lembrando, sempre aqui, né, .html, ok? Pessoal, um documento HTML, ele precisa respeitar uma estrutura básica, ok? Ele precisa respeitar uma estrutura básica, tá? E qual que é essa estrutura? Que nós chamamos de o corpo do HTML, o esqueleto do HTML. Então vamos lá. Vou iniciar com uma tag chamada HTML. Meio óbvio, né? HTML é o nome da minha primeira tag, ok? Bom, o que vai acontecer agora? Eu já vou fechar aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, eu vou fechar a tag HTML. Opa, fonte não, né? HTML. Professor, como é que você foi para baixo? Professor, eu não entendi, eu cliquei com seta para baixo e não foi. Calma, vamos lá, eu vou apagar, vou posicionar o mouse de novo aqui, ó. E com o Enter, tá, pessoal? Ó, com a tecla Enter eu vou indo para as próximas linhas, ó. Tá vendo? Aqui ele vai pular mais, né? Porque eu já tinha vindo até aqui embaixo, então ele vai pular mais. Mas com o Enter, ó, eu posso ir pressionando e criando uma nova linha, ok? Aqui embaixo, ó, na linha 14, eu vou colocar o HTML, fechando a tag. Abri aqui, fechei aqui, certo? Professor, precisa ser na linha 14? Não, não precisa. Poderia ser na 12, na 10, na 2. Não tem problema nenhum, tá? Poderia ser até aqui do lado. Olha só, eu poderia até colocar esse fechamento do HTML aqui do lado, pessoal, ó. Não teria problema nenhum, tá? Só que para ficar mais bonitinho, mais organizado, ele vai ficar aqui embaixo. Por quê? Porque aqui dentro vão vir outras tags, tá? Bom, vamos começar com a parte do cabeçalho do meu HTML. Então, como é que funciona? Então, olha só. Aqui, eu vou colocar a tag head, tá? Que significa cabeça, ok? Então, muito propício para aquilo que nós vamos utilizar, que no caso é o cabeçalho. Legal? E aí, um pouquinho mais para baixo, eu vou fechar a tag head. Olha aí, ó. Fechei a tag head. Professor, mas por que o senhor não fechou a tag head depois do fechamento do HTML? Ou seja, o senhor abriu o HTML, head deveria ter fechado o HTML e fechado o head. Não, tá? Então aqui vai uma explicação interessante. A primeira tag aberta vai ser a última a ser fechada. Vou pegar um exemplo aqui no bloco de notas, ó. Deixa eu pegar aqui o Notepad. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma tag chamada X. E aí, dentro da tag X, eu vou abrir a tag, sei lá, balão. Ó, balão. Ok? Tag X, aí eu tenho a tag balão. Qual que eu vou fechar primeiro? A tag balão, pessoal. Ó, vou clicar aqui, barra, balão. Olha aí. E aí sim eu fecho a tag X. Beleza? Ele está encadeado. Então, o primeiro que eu abrir vai ser o último a fechar. Fechar aqui. Vamos voltar para cá. Certo? Bom, então agora eu tenho o HTML, eu tenho o head, tá? Ok? E dentro do head, olha só, hein? Dentro do head, eu vou ter uma outra tag chamada title. E, obviamente, eu vou fechar o title também aqui. Ok? Professor, eu não vou conseguir lembrar desses negócios, desses códigos. Vai sim, porque quanto mais a gente treina, mais a gente aprende, né? Quanto mais a gente treina, menor a possibilidade de você se esquecer, ok? Então, por exemplo, eu sei disso aqui de cabeça, de cor. Por quê? Porque já utilizei várias vezes, seja para dar aula, seja para criar site. Então, chega uma hora que você não esquece mais. Pelo menos a estrutura básica você não esquece. Outros comandos HTML, principalmente aqueles que dificilmente você usa, claro, você acaba esquecendo, mas a internet está aí para dar uma força e essas aulas aqui também estão aqui para te dar a maior força, ok? Muito bem.
HTML head title, então na ordem inversa, title, head e aqui no final, HTML. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma organizadinha nesse código, tá? Para a gente já entender como que funciona a organização do HTML. Olha só, pessoal, a tag HTML ela tá encostadinha aqui, ó. Head também, title também. Aqui eu fechei o title, fechei o head, o HTML está um pouquinho embaixo. Vou trazer ele só um pouquinho mais para cima, fica mais fácil da gente poder enxergar ele. Ó, pronto. Ok? O que acontece? Imagine você um monte de informação lançada aqui, ó. Um monte de informação lançada aqui. Sei lá, na linha 500, na linha 800. Gente, fica difícil de ver onde está abrindo tag, onde está fechando a tag. Fica uma bagunça. Então, pessoal, sempre que eu estou utilizando uma tag dentro da outra, é interessante que nós utilizemos de uma técnica chamada de indentação. Como é que é, professor? Vou escrever aqui, ó. Indentação, ok? Indentação. O que significa isso? Significa ter uma escadinha na hierarquia das minhas tags. Tá? Para montar essa escadinha é fácil. É só utilizar a tecla Tab. Tá, pessoal? A tecla Tab, geralmente ela fica em cima da tecla do Caps Lock, ou chamada em alguns computadores de fixa, né, que é para você colocar a letra em maiúsculo. Tá do lado esquerdo do teu teclado, e se ela não está escrito Tab, ela é representada por duas setas. Uma virada para o lado esquerdo, outra virada para o lado direito. Encontrou? Achou? Então olha só. O que eu vou fazer? Como o head está dentro do HTML, para ele não ficar encostado aqui junto com o HTML, como ele é, entre aspas, filho do HTML, né? Ele vai numa linha aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou posicionar o mouse na frente do head e vou clicar uma vez com a tecla Tab. Ó, uma vez só. Como o title está dentro do head, eu vou posicionar o mouse em frente aqui do title e vou dar 2 tabs. 1, 2. Olha aí. Ok? Perceba, pessoal, e olha só que legal. O Notepad++, ele já começa a mostrar aqui, ó, o pontilhado, para você poder seguir esse pontilhado. Isso facilita bastante. Então, por exemplo, o title, ele dentro dessa hierarquia aqui, ó, vou até subir um pouquinho, dentro dessa hierarquia ele é o último, então ele vai ser o primeiro a fechar. O que eu vou fazer? Eu vou também levar ele para o mesmo nível, ó, 1, 2. Olha aí, ó. Ele fica bem alinhadinho aqui, ó. E o head, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar uma vez só, ó, 1. E esse HTML aqui, eu trago pra cá, só pra ficar bonitinho. Olha só que legal, pessoal. Olha só que interessante. HTML, head, title, head, HTML. Ok? Bom, professor, mas beleza, ok, entendi. Essa então é a estrutura básica do HTML. Mas na verdade tá faltando mais um detalhezinho, tá? Qual é esse detalhe? Esse detalhe, pessoal, é que aqui nós montamos somente o cabeçalho. Só o cabeçalho. Eu preciso criar a área do conteúdo do meu site. Como assim, professor? Bom, vamos lá. Ó, eu vou fazer o seguinte, para a gente poder entender melhor. Aqui dentro do title, ó, dentro do title, e toda vez que eu falar, ó, pessoal, dentro da tag title, dentro da tag head, dentro da tag font, não é que você vai escrever aqui dentro, ó, aqui dentro, não. Quando eu falo dentro, é entre a abertura e o fechamento, ok? Bom, entre a abertura e o fechamento do title, o que eu vou fazer? Eu vou dar um tab aqui, 2 tabs, ó, para ele posicionar bonitinho, e vou escrever o seguinte, olha só, estrutura do HTML. Vou escrever mesmo, exatamente como eu fiz aqui, ó, estrutura do HTML. Perceba que eu escrevi isso entre a abertura do title e o fechamento do title. Portanto, eu posso dizer que estrutura do HTML é um texto que foi escrito dentro de qual tag? Dentro da tag title. Ok? Legal. Bom, o que eu vou fazer agora? Pessoal, percebam que aqui, ó, nessa área aqui, tá, aos pouquinhos a gente vai mexendo aqui no Notepad++. Como eu falei, nós não vamos... Toda a mágica acontece aqui. Nós não vamos mexer muito aqui na parte de cima. O que acontece? Quando eu estou com o arquivo ativo, ele aparece aqui em cima. Ó. Olha lá, estrutura.html. Inclusive mostra o endereço dele, ó, onde ele está. User, Thiago, desktop, web, aula 01, estrutura.html. Tá vendo só?
Ok, pessoal? Bom, o que acontece? Quando ele está com esse disquete vermelho, significa que ele não está salvo. Significa que foi feita alguma alteração aqui e eu preciso salvar, porque eu alterei alguma coisa, tá? Então existem duas maneiras de salvar. Eu posso, clicar aqui nesse azulzinho, ó, salvar, ok? Se eu tivesse vários arquivos aqui, eu quisesse salvar todo mundo de uma vez, era só clicar aqui, ó, salvar todos, tá? Não é o caso, estou só com o arquivo aqui, então eu posso clicar direto em salvar. Ou apertar o Ctrl S do seu teclado, segurando o Ctrl e apertando o S. Qualquer uma das duas formas vai fazer com que esse disquetinho vermelho fique azul. Quer ver só? Eu vou clicar aqui, ó, salvar e pronto, olha lá, azulzinho. Quando ele tá azulzinho, você não precisa fazer nada. Se eu quisesse, eu poderia até fechar aqui, ó, tá? Não aconteceria nada. Legal? Estrutura.html, tá aqui head, HTML head title, title head HTML. Essa estrutura do HTML está dentro da tag title. E o que vai acontecer, né, com esse arquivo? Essa estrutura do HTML vai aparecer em algum lugar? Vai aparecer no título do meu site. Não entendi, professor. Não entendeu? Então eu vou mostrar na prática. Olha só. Vamos lá na pastinha que nós criamos. Na área de trabalho, nós criamos uma pasta, certo? Que pasta que foi? Pasta chamada Web. Aqui, ó, Web. Certo? Vou dar 2 cliques, perceba que eu estou na área de trabalho, tá, pessoal? Área de trabalho, ou se você quiser, você pode fazer por lá, né? Minimiza tudo aqui. Vem aqui, ó, Web, aula 01. E olha só aqui, ó. Ó que bonitinho. Ó o arquivo que tá aqui, ó. O arquivo que eu fiz lá, ele tá aqui, ó. Estrutura. Tá? Olha só que interessante, pessoal. Aqui na parte do tipo mostra arquivo HTML. E aqui, ó o nome, ó. Estrutura, que é o mesmo nome que eu dei para ele aqui, não é isso? Ó, estrutura, ou seja, esse arquivo aqui é esse aqui, ó. É esse aqui, ok? Ah, mas ele não mostra estrutura .html, ele não mostra .html porque ele já está aqui, ó, arquivo do tipo HTML, ok? Bom, pessoal, o que vai acontecer se eu der 2 cliques aqui? Vamos ver? Vou dar 2 cliques aqui então, ó. 2 cliques. Perceba que o ícone que aparece é o ícone do Microsoft Edge. Aqui, pessoal, ó. Quando é arquivo do Word, aparece quem? O ícone do Word. Quando é arquivo do Excel, o ícone do Excel. Como ele é um arquivo HTML, vai mostrar o quê? Um browser, pessoal. O ícone de um browser, tá? No caso aqui, ele tá por padrão o Microsoft Edge, tá? Eu vou trocar aqui, porque de repente você fala assim, ah, professor, o teu tá aparecendo o ícone do Edge. O meu tá aparecendo o ícone do Chrome. O meu tá aparecendo do Firefox. Pessoal, tranquilo, não tem problema nenhum. Ele vai aparecer o ícone do browser, que é o teu browser padrão, que é o teu navegador padrão. Como assim, professor? Ué, quando você está utilizando o Chrome e aí você, sem querer, clica no Microsoft Edge, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: você quer que o Microsoft Edge seja o seu navegador padrão? Se você colocar sim, todos os arquivos que forem HTML vão aparecer aqui com o ícone do Microsoft Edge. Professor, isso atrapalha alguma coisa? A gente não atrapalha nada, tá? Dá na mesma, porque todo browser ele vai saber ler HTML. Só que como eu não quero trabalhar com Edge, eu vou mudar. Então eu vou colocar o Google Chrome como o padrão, tá? Tá até aqui, ó. Sempre usar este aplicativo para abrir arquivos HTML. Eu vou selecionar aqui, vou dar um OK. Percebam que ele vai mudar aqui o ícone, tá? Para o ícone do Chrome. Olha só, mudou para o ícone do Chrome, já abriu o Chrome aqui, ó, tá? Olha aí. Pronto, aquele arquivo que nós fizemos é esse arquivo aqui, ó. Ih, professor, me perdi, não entendi não. Tá, vou fechar aqui, ó. Vamos lá. Vou fechar tudo, tá? Menos o nosso... Não, aqui eu vou fechar também, ó. Até isso aqui eu vou fechar, tá? Bom, vamos lá então, por partes. Vou na pasta web, vou na pasta aula 01 e aqui eu encontrei o arquivo que eu criei, estrutura. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir, gente, ó. 2 cliques. Ele vai abrir. Abriu. Professor, mas não tem nada. Claro que não tem nada, pessoal, porque a gente ainda não colocou nada. Ah, mas nós escrevemos lá a estrutura do HTML. Sim, e olha onde está escrito a estrutura do HTML. Aqui em cima, estrutura do HTML. Por quê? Porque nós escrevemos a estrutura do HTML no título, dentro da tag title. E o que eu escrevo dentro da tag title é o que vai aparecer aqui em cima do meu navegador. Beleza? Sério, professor? Quer dizer que se eu mudar lá, vai mudar aqui também? Vai! E agora, professor, o que eu faço? Como é que eu volto lá no Notepad++? Eu venho aqui, clico no Notepad++. Não precisa fazer isso não. O que você vai fazer é o seguinte: você vai vir aqui embaixo, vai clicar nessa pastinha, vai em aula 01, tá?
Em vez de você dar 2 cliques aqui, porque se eu der 2 cliques, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o arquivo. Mas eu não quero abrir o arquivo, eu quero editar o arquivo, eu quero voltar onde eu estava. Sem problema, botão direito em cima aqui do estrutura. Ó, botão direito, tem que ser bem em cima do arquivo, tá, pessoal? Ó, botão direito. Vou na opção Edit with Notepad++, ó. Edit with Notepad++, facinho, tá? Vou clicar aqui e vou lá. Pronto, voltei pro arquivo que eu estava mexendo. Então, eu posso ficar, inclusive, com o Chrome aberto aqui, pessoal, ó. Conforme eu altero aqui e salvo, basta atualizar aqui no Chrome. Vamos testar? Vamos testar. Estrutura do HTML. Vou mudar aqui isso aqui, ó. Vou colocar só estrutura. Ó, estrutura. O que eu vou fazer? Vou lá no Chrome e vou atualizar. Aqui, ó, botãozinho de atualizar. Ou F5. Vou atualizar e não aconteceu nada. Continua a estrutura do HTML. Por quê, pessoal? Eu fiz de propósito. Porque eu não salvei. Então, cuidado. Ó, vermelhinho aqui, ó. Eu não mudei? Eu mudei, eu tenho que salvar. Cuidado, tá, pessoal? Senão você vai ficar rodando o site várias vezes, tentando ver o que está errado, e na verdade o que está errado é que você não salvou, certo? Então vou salvar, ó, vou clicar aqui, vou voltar lá no Chrome, vou atualizar e agora sim, ó, estrutura. Não está mais estrutura do HTML. Deu para entender, pessoal? Então tudo que vem escrito aqui, ó, entre a abertura do title e o fechamento do title, é o que vai aparecer na parte de cima do meu site. Legal, né, pessoal? Mais um teste aqui, ó. Professor Thiago é bonitão. Olha aí que beleza. Professor Thiago é bonitão. Vou salvar. Vou lá no meu site. Vou dar um atualizar. Olha aí, ó. Professor Thiago é bonitão. Pessoal, por que isso é importante? Lembra da última aula? Isso é importante para o Google, pessoal. O Google, uma das primeiras partes que ele vai ler do teu site é o título. Por isso que o teu título ele precisa estar de acordo com o site. Agora, aqui vai uma dica, tá? Por exemplo, digamos que meu site seja um site de fotografia, seja um estúdio fotográfico. E digamos que o nome do site ele não tem nada a ver com o estúdio fotográfico, é um nome diferente. Por exemplo, o céu. Digamos que seja esse o nome do meu site, o céu. E aí eu resolvo colocar ele aqui, ó, o céu, tá? Salvei, né? Já salvei, dei Ctrl S aqui, já salvei. Vou voltar lá e vou atualizar. Vai aparecer o céu? Vai aparecer o céu. Só que tem um detalhe importantíssimo, pessoal. O Google, ele vai enxergar o meu site primeiro por aqui, ó, primeiro pelo meu título. Poxa, a pessoa não vai entrar no Google e digitar o céu. Ela vai colocar o quê? Estúdio Fotográfico do Guarujá. Então, o que eu posso fazer? Eu coloco o céu, coloco aqui tracinho, o melhor estúdio do Guarujá. Claro que, na verdade, pessoal, estúdio fotográfico, né? Faltou fotográfico. Na verdade, o ideal é que esse título ele não seja muito grande. Eu estou dando só um exemplo para mostrar que já aqui no comecinho, pessoal, a gente já pode trabalhar com palavra-chave que o Google vai buscar na hora de pesquisar o nosso site. Já aqui, ó, já no title, ok? Então é importante prestar bastante atenção. Eu não posso só ir criando o site a esmo, pessoal, mas eu preciso entender, eu preciso compreender que cada pedacinho do meu site vai ser importante para que ele seja encontrado pelo Google, ok? Vou apagar aqui, vou voltar a escrever estrutura do HTML. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ok, vou dar um salvar aqui, ó, vou clicar aqui no azulzinho, beleza, tá salvo. Bom, professor, legal, hein? Ó, vou atualizar aqui. Pô, legal, professor, bacana. Quer dizer que qualquer outra pessoa que estiver em outro lugar, sei lá, o meu primo, meu tio que tá lá sei lá, em outra cidade, eu posso falar pra ele: aí, tio, digita estrutura.html aí pra você ver meu site. Não, né? Na verdade, não. Só você consegue enxergar esse arquivo aqui, ó, estrutura.html. Ah, professor, mas você disse que a partir do momento que eu tenho os meus arquivos, né? A pessoa lá na casa dela entra no browser, digita o endereço e ele vai buscar onde esse arquivo estiver. Sim, ele vai buscar onde esse arquivo estiver, desde que esse arquivo esteja no servidor web. Não é o meu caso e não é o seu. Eu estou usando o meu notebook, você está usando o teu computador, o teu notebook, não sei, e nenhum deles é um servidor web. Tá? Ah, professor, quer dizer que o site que eu estou criando aqui, os arquivos que eu vou colocar aqui, só eu vou poder ver? Só você vai poder ver até
que você pegue esses arquivos e coloque numa hospedagem. Só que isso vem mais pra frente. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, os arquivos que você vai criando aí, somente você mesmo vai poder ir testando, enxergando e vendo como é que tá. Que é interessante, fazer toda essa estrutura, testar tudo antes de colocar no ar. Professor, o que eu quero agora é que apareça alguma coisa aqui, né, professor? Tá vazio isso aqui, professor. Só tá aparecendo o título aqui, professor. Eu quero que apareça alguma coisa aqui. Calma, calma, que a gente vai ver isso na próxima aula.